Mulheres na igreja, silêncio ou sabedoria? Desvendando o papel bíblico na educação cristã. Imagine um texto que diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34. Agora, imagine outro que declara: não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Duas afirmações da mesma Bíblia, aparentemente contraditórias. Não é mesmo? Elas nos lançam em um mar de questionamentos. Afinal, qual é o verdadeiro papel da mulher na igreja, especialmente na educação cristã? Seria de silêncio absoluto ou de uma participação plena e sábia? Este é um dos debates mais antigos e fervorosos dentro da fé, ecoando não apenas nos corredores das igrejas, mas também nas conversas familiares e nos debates sociais sobre gênero e liderança. Por muito tempo, e em muitas culturas, a voz feminina foi silenciada ou relegada a papéis secundários, tanto na sociedade quanto na religião. Um mito comum e bastante persistente sugere que a Bíblia proíbe completamente a participação ativa da mulher, especialmente em funções de ensino ou liderança. Mas será que essa é a verdade completa? Será que estamos lendo o texto sagrado com a profundidade e o contexto necessários, ou estamos projetando nossas próprias preconcepções sobre ele? A resposta, como quase tudo que é realmente importante, é mais complexa e infinitamente mais rica do que a superfície nos faz crer. Hoje, queremos embarcar em uma jornada fascinante, um mergulho profundo nas Escrituras para desvendar as nuances do papel feminino na educação cristã. Não se trata de impor uma visão, mas de explorar a palavra de Deus em sua totalidade, buscando clareza e revelação. Vamos desafiar interpretações superficiais e descobrir a sabedoria que se esconde por trás de versículos que, à primeira vista, podem parecer limitadores. Será que entendemos realmente o que a Bíblia diz sobre as mulheres ensinando? Existe um papel educativo específico e honroso para elas, um chamado divino que talvez tenhamos negligenciado ou subestimado ao longo da história. A discussão sobre mulheres na liderança e no ensino não é uma invenção moderna. Ela tem suas raízes nas primeiras comunidades cristãs e até mesmo nas interações de Jesus com as mulheres de seu tempo. É um tema que ressoa com a busca contemporânea por igualdade e reconhecimento, mas que, para nós cristãos, deve ser primeiramente balizado pelos princípios eternos da Palavra de Deus. Nosso objetivo é ir além dos clichês e das polarizações, buscando uma compreensão equilibrada que honre a Deus e capacite todos os seus filhos e filhas para cumprir o propósito para o qual foram criados. Nos próximos minutos, você será convidado a questionar o que você pensa que sabe, a abrir sua mente para novas perspectivas e a se maravilhar com a forma como Deus sempre usou e continua usando mulheres de fé para transmitir sua verdade e edificar seu reino. Vamos examinar o contexto histórico, as passagens bíblicas-chave e os exemplos inspiradores que nos guiarão nessa descoberta. Prepare-se para uma redescoberta que pode transformar sua visão sobre a contribuição feminina na fé. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Para realmente compreender as nuances do papel feminino, precisamos primeiro viajar no tempo, regressando ao cenário antigo em que as Escrituras foram escritas. Naquela época, tanto nas culturas greco-romanas quanto na judaica do período bíblico, a condição feminina era, em grande parte, de subordinação. As mulheres tinham direitos limitados, sua educação era restrita e sua voz pública, muitas vezes, silenciada. Eram vistas principalmente em função de seus papéis domésticos e reprodutivos. No entanto, a mensagem cristã original surgiu como um farol de distinção, desafiando e subvertendo muitas dessas normas sociais arraigadas.
O cristianismo primitivo, nascido em um contexto patriarcal, trouxe uma revolução silenciosa, mas poderosa, ao elevar a dignidade e o valor das mulheres. Jesus, o grande mestre, foi um exemplo vivo dessa distinção. Ele interagiu com as mulheres de forma radicalmente diferente de seus contemporâneos. Não apenas as curou e as ensinou publicamente, mas também as incluiu em seu círculo de discípulos e lhes confiou mensagens cruciais, como a Maria Madalena, que foi a primeira a anunciar a ressurreição. Ele valorizou sua fé, sua devoção e sua capacidade de aprender, oferecendo-lhes um lugar de honra e reconhecimento que era raro para a época. E essa valorização não começou com Jesus. Se olharmos para o Antigo Testamento, encontramos exemplos notáveis de mulheres com papéis de liderança, profecia e sabedoria, que foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Débora, uma juíza e profetisa, liderou Israel à vitória militar. Ester, com sua coragem e sabedoria, salvou seu povo do extermínio. Hulda, uma profetisa, foi consultada pelo rei Josias, e sua palavra teve um impacto profundo na reforma religiosa de Judá. Essas são apenas algumas das muitas que demonstram que Deus sempre capacitou mulheres para exercerem autoridade e ensinamento. Nas primeiras comunidades cristãs, o papel ativo das mulheres continuou a florescer. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, é mencionada como instrutora de Apolo, um pregador eloquente, expondo-lhe mais precisamente o caminho de Deus. Febe era uma diaconisa e benfeitora de muitos na igreja de Cencreia. Lídia, uma mulher de negócios, tornou-se a primeira convertida na Europa e abriu sua casa para a igreja. Esses exemplos mostram que as mulheres eram não apenas participantes, mas líderes, mestras e pilares na propagação do Evangelho. Mas então, como entender as passagens-chave que frequentemente causam controvérsia, como 1 Timóteo 2, 11 e 14, que fala para a mulher aprender em silêncio e submissão, e 1 Coríntios 14, 34 e 35, que as instrui a estarem caladas nas igrejas. É fundamental abordarmos essas passagens com um olhar atento ao contexto histórico e cultural específico para o qual foram escritas. Elas não podem ser lidas isoladamente, ignorando o restante das Escrituras. Muitos estudiosos argumentam que essas instruções estavam ligadas a problemas específicos dentro dessas comunidades, como a desordem no culto ou a influência de cultos pagãos que promoviam comportamentos inadequados. Não eram proibições universais e atemporais ao ensino feminino, mas sim diretrizes para a ordem e a decência em contextos particulares. De fato, outras passagens nos oferecem uma perspectiva mais abrangente. Tito 2, 3:5, por exemplo, instrui as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, donas de casa, bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui, vemos um claro mandato para as mulheres ensinarem, transmitindo sabedoria e conhecimento prático dentro da comunidade de fé. Este tipo de ensino é vital para a formação de novas gerações. Além disso, a doutrina dos dons espirituais, apresentada em passagens como 1 Coríntios 12 e Romanos 12, é crucial. Ela estabelece que o Espírito Santo distribui dons, incluindo o dom de ensino e profecia, a homens e mulheres sem distinção de gênero. Gálatas 3:28 declara enfaticamente: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Esta declaração é a base para a igualdade de valor e oportunidade dentro do corpo de Cristo, implicando que os dons e talentos espirituais não são restritos por gênero. A sabedoria de Deus não tem gênero. Sua manifestação é para todos que buscam ensiná-la e vivê-la. Com essa base bíblica e histórica em mente,
somos levados a refletir sobre as aplicações contemporâneas e o impacto da mulher na educação cristã de hoje. Longe de serem figuras secundárias, as mulheres continuam a desempenhar papéis educativos cruciais em todas as esferas da fé. Vemos missionárias dedicadas que atravessam continentes, ensinando a palavra de Deus em culturas diversas e fundando igrejas. Teólogas brilhantes, com suas pesquisas e escritos, enriquecem a compreensão das Escrituras e desafiam a Igreja a pensar mais profundamente sobre sua fé. Líderes de ministérios femininos, infantis, de jovens e de missões capacitam e inspiram milhares, moldando a próxima geração de crentes. Elas são a força motriz por trás de muitas iniciativas educacionais que sustentam a Igreja globalmente. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos. A Igreja, em muitas de suas manifestações, ainda luta para reconhecer e capacitar plenamente os talentos femininos na educação cristã. Interpretações rígidas e muitas vezes descontextualizadas de passagens bíblicas continuam a limitar o potencial de mulheres que possuem dons claros de ensino e liderança. A oportunidade aqui é imensa. Ao superar essas barreiras e abraçar uma compreensão mais completa e bíblica, a Igreja pode se beneficiar imensamente da sabedoria, da compaixão e da perspectiva única que as mulheres trazem. Capacitar mulheres para ensinar não é apenas uma questão de igualdade, mas de fidelidade à riqueza e diversidade dos dons que Deus concede ao seu povo. Um dos papéis mais fundamentais e impactantes da mulher na educação cristã, e frequentemente subestimado, é o que ocorre dentro do lar. As mães, avós, tias e irmãs mais velhas são as primeiras e muitas vezes as mais influentes educadoras da fé. É no seio familiar que os valores cristãos são primeiramente transmitidos, as histórias bíblicas são contadas, e a oração e a devoção são modeladas. A instrução de Tito 2, 3-5, sobre as mulheres mais velhas ensinando as mais jovens, encontra sua aplicação mais orgânica e poderosa neste contexto. A fé é passada de geração em geração, e a mulher tem um papel insubstituível nessa transmissão vital. Além disso, a voz feminina na teologia e na interpretação das Escrituras oferece uma contribuição única e indispensável. A perspectiva de vida, as experiências e as sensibilidades das mulheres trazem novas camadas de compreensão para a palavra de Deus, desafiando leituras patriarcais e revelando aspectos da natureza divina que podem ter sido negligenciados. Ao permitir e encorajar essa voz, a Igreja enriquece sua própria teologia e se torna mais capaz de se relacionar com a complexidade do mundo moderno. É crucial que superemos as barreiras construídas por interpretações que, ao longo dos séculos, limitaram o potencial feminino. Como vimos, a Bíblia, quando lida em seu contexto pleno e com uma mente aberta à ação do Espírito Santo, revela um Deus que valoriza e usa homens e mulheres de forma complementar e igualmente essencial. A reavaliação dessas interpretações não é uma concessão à cultura, mas um retorno à essência do Evangelho que empodera e liberta. Em conclusão, uma compreensão equilibrada e bíblica do papel da mulher na educação cristã é vital para a saúde e o crescimento da Igreja. Não se trata de uma competição entre gêneros, mas de uma sinergia, onde homens e mulheres, cada um com seus dons e chamados únicos, trabalham juntos para edificar o reino de Deus. A história bíblica e a história da Igreja atestam que Deus sempre usou mulheres poderosamente para ensinar, profetizar e liderar. Convidamos você, espectador, a aprofundar seu estudo, a questionar preconceitos e a valorizar o potencial de cada indivíduo na fé, independentemente do gênero. Que possamos reconhecer e celebrar as muitas formas pelas quais as mulheres contribuem para a educação cristã, tanto no lar quanto na Igreja e no mundo. Lembre-se, a sabedoria de Deus não tem gênero.
sua manifestação é para todos que buscam ensiná-la e vivê-la. Que a Igreja de hoje seja um reflexo dessa verdade, capacitando cada filho e filha de Deus a cumprir seu chamado divino.